Fala fiel, seja muito bem-vindo ao canal mais quente de notícias sobre o nosso Corinthians. Hoje trago um programa especial, repleto de informações exclusivas, bastidores reveladores e análises que vão mexer com o coração de cada corintiano. Então já aviso, fique comigo até o fim, porque cada detalhe faz diferença e você não vai querer perder nada. Nos últimos dias, uma série de reuniões entre jogadores, departamento médico e comissão técnica deixou o ambiente do Corinthians cheio de questionamentos e apreensões. Um dos principais pontos de debate gira em torno da condição física de um dos reforços mais badalados dos últimos anos, Memphis Depay. O atacante, contratado com status de estrela internacional, ainda não conseguiu emplacar uma sequência sólida em campo. E infelizmente, as últimas notícias não são animadoras. Informações internas dão conta de que dificilmente ele estará disponível contra o Flamengo, justamente em um dos confrontos mais aguardados da temporada. O motivo é um edema na coxa, que teoricamente seria solucionado em poucos dias. A previsão inicial falava em uma semana afastado, mas já se vão quase 3, sem sinais de retorno imediato. A decisão tomada pelo clube foi clara: não há motivo para correr riscos desnecessários. O histórico recente de Memphis, marcado por repetidas lesões musculares, fez com que o Corinthians adotasse uma política muito mais cautelosa. A ansiedade da torcida é grande, o próprio jogador demonstra vontade de voltar, mas a prioridade é garantir que ele esteja 100% para não transformar um problema temporário em algo crônico. Vale lembrar que em uma das reuniões recentes, o próprio atacante recordou o episódio contra o Atlético Paranaense, quando foi escalado como titular mesmo contra sua vontade. Na ocasião, Depay havia dito que só poderia entrar no fim da partida, mas acabou jogando desde o início e se lesionou novamente. O resultado foi desgaste interno e frustração coletiva. Desde então, o cuidado é redobrado. O prejuízo, porém, é evidente, e sem ele, o Timão perde uma peça fundamental em jogos decisivos, como já aconteceu contra o Sport Recife e agora contra o Flamengo. Mas os problemas do Corinthians não param dentro das quatro linhas. Fora de campo, o fantasma das dívidas continua rondando o Parque São Jorge. Novas informações revelam que mais uma pendência financeira estourou, com risco real de novo transfer-ban imposto pela FIFA. O caso atual envolve a contratação de José Martinez, feita em agosto de 2024. O clube pagou apenas uma entrada simbólica e deixou de quitar todas as parcelas seguintes. Resultado: condenação na FIFA, com risco concreto de punição se os 8 milhões de reais não forem pagos rapidamente. E esse não é um episódio isolado. O Timão já acumula mais de 120 milhões de reais em dívidas ligadas à FIFA, envolvendo diferentes contratações. Entre os credores estão o Santos Laguna pelo zagueiro Félix Torres, o Racing pela rescisão de Matias Rojas, o Tajeres pela vinda de Rodrigo Garro, além do Shakhtar Donetsk por empréstimos que nunca foram quitados. A lista parece interminável, e a cada nova condenação judicial, as chances de punições se multiplicam. É a herança pesada de gestões anteriores, que se arrasta e sufoca as finanças do clube. Outro ponto delicado que ameaça virar dor de cabeça é o caso envolvendo Diego Palacios. O lateral, que já não faz parte dos planos da equipe e foi emprestado, estaria preparando um processo contra o Corinthians. A reclamação envolve salários em atraso e também suposta negligência médica. Palacios passou por 2 cirurgias no joelho desde que chegou ao clube, e seu staff alega que ele nunca havia enfrentado problemas semelhantes antes de defender o Timão. Caso a disputa chegue à justiça, pode se tornar mais uma batalha desgastante e custosa, lembrando que o Corinthians ainda arca com parte do salário do atleta mesmo com ele fora do elenco. Em meio a tantas crises, um nome específico passou a ganhar destaque nas discussões internas: Rodrigo Garro. Contratado como aposta de peso, o meia não tem conseguido corresponder em campo. Suas atuações ficaram abaixo das expectativas, e para piorar, as lesões se repetem com frequência. Hoje nos bastidores, já não há resistência à ideia de negociar o jogador, caso surja uma proposta considerada razoável.
O River Plate chegou a sondá-lo no passado, mas as ofertas foram recusadas. Agora, o cenário é diferente, e a diretoria entende que vender pode ser a saída menos prejudicial. Os números ajudam a explicar essa mudança de postura. Em 2025, Garro participou de apenas 26 jogos, menos da metade dos compromissos do time, com somente 2 gols e 4 assistências. Sua média de minutos em campo é baixa, e o problema físico mais grave é uma lesão crônica no joelho. Internamente, cresce a percepção de que ele perdeu motivação, já que frequentemente pede para não atuar alegando dores. Isso gerou incômodo tanto na comissão técnica quanto na diretoria, e hoje o consenso é de que sua saída pode ser inevitável. Esse é o retrato atual do Corinthians, um elenco fragilizado por lesões importantes, um clube sufocado por dívidas milionárias e decisões urgentes que precisam ser tomadas para que a crise não se aprofunde ainda mais. O torcedor, que sempre viveu de esperança e paixão, agora se vê diante de um cenário no qual cada nova notícia aumenta a tensão. A pergunta que fica é: haverá equilíbrio suficiente para enfrentar tantos problemas ao mesmo tempo? O retorno de Memphis Depay pode recolocar o ataque nos trilhos, ou seguirá como uma incógnita? As dívidas na FIFA podem comprometer futuras contratações e até a estabilidade financeira do clube? E Rodrigo Garro, que chegou cercado de expectativas, ainda tem espaço ou será negociado em breve? Tudo isso coloca uma pressão gigantesca não só na diretoria, mas também em cada decisão dentro do CT e nos corredores do Parque São Jorge. O torcedor acompanha, cobra e exige respostas, sabendo que no futebol brasileiro o tempo é impiedoso. Cada erro, cada atraso e cada desfalque pode custar caro em uma temporada que já começou turbulenta. Agora é a sua vez, fiel torcida. Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida é fundamental para entender o que o Corinthians realmente precisa para dar a volta por cima.